Olá, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Nós vimos sobre a individualidade, o sujeito que vai se construindo, o que é que fica no eu que me diferencia dos outros seres humanos. E uma dessas características, ou grupo de características que me faz com que eu seja diferente é a personalidade. Então, a personalidade é o conjunto das características marcantes. Então, pega todas as características do sujeito, coloca no liquidificador, bate e vai se transformar na personalidade. É todas as características individuais de uma pessoa. Ela é o quê? A força ativa que ajuda a determinar o relacionamento das pessoas, baseado em seu padrão de individualidade pessoal e social. Então, a personalidade ela está relacionada com o indivíduo, com essas características individuais, com a parte da identidade do sujeito. Identidade do sujeito. E a personalidade faz referência ao quê? Ao pensar, como eu percebo o mundo, como é que eu capto o mundo, o sentir, como eu estou sentindo, e agir, como é que eu vou agir, qual vai ser meu comportamento diante de determinada situação, diante do mundo. É um termo abstrato utilizado para descrever e dar uma explicação teórica do conjunto de peculiaridades de um indivíduo que o caracteriza o diferente dos outros seres, dos outros indivíduos. Então, o que é a personalidade? É uma palavra, um conceito que engloba todas as outras características do sujeito. Então, para dizer, o sujeito é empático, o sujeito apático, quer dizer, a personalidade do sujeito. A personalidade tem várias facetas que são considerados como uma parte integrante dela. Então, qual é a parte integrante da personalidade? A forma física. Então, a forma física, ela vai influenciar na minha estima de maneira positiva ou negativa, alterando o comportamento e a percepção que a pessoa tem de si mesma. Então, é isso assim. Vou falar para vocês, a forma como eu me olho, o autoconceito que eu tenho, vai influenciar na minha personalidade. Como é que vai influenciar? Porque vai dizer quem sou eu. Vai dizer como é que eu posso agir no mundo, como é que eu vejo o mundo, como é que eu percebo o mundo e como perceber a mim mesmo. A partir do momento que eu me percebo, eu vou agir daquela maneira no mundo. O temperamento, que é responsável pelo comportamento afetivo, a excitação e a atenção. O temperamento é aquela parte que eu digo assim, muito mais instinta do sujeito. Ele vai ter aquele momento explosivo, aquele momento de calmaria. Isso vai depender muito do processo de cada indivíduo. Inteligência e criatividade fazem parte também, são parte integrante da personalidade. Pessoas, sujeito inteligente e criativa, eles terão mais abertura para nova experiência, para a competência social, vão demonstrar mais capacidade de defender ou impor seus interesses, a capacidade de construir relacionamento. Então, as pessoas que têm essas características, elas conseguem muito mais interagir e se impor como sujeito. A personalidade está ligada à postura de valores, ou seja, a norma e a ética, a tendência de julgar determinados objetivos, como a liberdade, a disposição de ação como a honestidade, o que é desejável ou não. A personalidade pode ser classificada também pela sua atitude, pela forma como você vai agir, pela autoestima. A autoestima está relacionada com o autoconceito, com a autoimagem, como eu me vejo, o que é que eu sei de mim. Com o juízo que a pessoa faz de si mesmo, o bem-estar, que representa também um traço da personalidade e que tem a ver com a parte subjetiva da saúde, ou seja, todo esse processo biopsicossocial que vão formar a personalidade. Ainda que nosso corpo seja muito semelhante, possamos ser semelhantes, vemos-nos e nos percebemos diferentes uns dos outros, sobretudo nas atitudes, no modo de pensar, de sentir, de ser. Enfim, somos pessoas, temos personalidade. Então, a personalidade, por mais que a gente possa ter algo semelhante dos outros, mas nós sempre vamos pensar, agir e sentir de maneira diferente do outro. Possamos ser gêmeos idênticos, semelhantes, etc. Mas vamos perceber o mundo de forma diferente, vamos então agir de forma diferente, sentir de forma diferente, que é o bom do ser humano. Que seria ruim, péssimo, se todos pensássemos, todos sentíssemos diferente. Então, somos seres diferentes, pensamos diferente e sentimos diferente. Então,
Alguns psicólogos contemporâneos vão dizer o quê? A personalidade são aqueles padrões relativamente constantes, duradouros de perceber, de pensar, sentir e comportar-se, os quais parece dar às pessoas identidade separada. Então, personalidade é um construto sumário que inclui os pensamentos, os motivos, as emoções, os interesses, os nossos desejos. Então, a personalidade vai incluir tudo isso, mas que vai diferenciar dos outros. Posso viver em casal, posso estar, a gente tem sonhos, desejos semelhantes, mas a forma como cada um vai processar isso será diferente. Outro ponto característico da personalidade é o caráter. Então, o que é o caráter? É um conjunto de características, de traços relativos à maneira de agir e de reagir. O caráter é a forma como vou agir e reagir diante de uma determinada situação, indivíduo ou de grupo. É um feito moral, está relacionado com a moralidade, com a ética, com os valores, com as normas. É a firmeza e coerência de atitude. A pessoa coerente, que tem firmeza nos seus atos, é uma pessoa de caráter. O conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa é que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade. Então, o que é que vai determinar esse agir do ser humano? Esses conjuntos das qualidades, das coisas positivas, das minhas habilidades, das minhas competências e os meus defeitos. A forma como eu vou agir a partir desses dois pontos. Os seus valores e firmeza moral definem a coerência das suas ações, do seu procedimento e comportamento. Os valores que eu tenho, os valores que eu aprendi quando criança, os valores que eu assimilei quando adulto, é que vão fazer com que as minhas ações sejam coerentes ou não. Uma pessoa conhecida como sem caráter ou mau caráter geralmente é qualificada como desonesta, pois não apresenta firmeza de princípios. Então, a pessoa que não apresenta firmeza de princípios, as pessoas que não são coerentes com as normas, com as regras, elas vão ser consideradas mau caráter. Embora alguns estudiosos dizem que não existe o mau caráter. O termo em si, não existe o termo mau caráter. Por quê? A pessoa tem ou não tem caráter. Mas, para denominar alguém como sem caráter, coloca ou sem caráter ou mau caráter. Porque o caráter está relacionado diretamente com o lado ético, ou seja, com agir coerentemente, agir eticamente, agir com valores. O caráter se forma e se desenvolve como? Influenciado pela genética, ou seja, que eu vou tender a agir de acordo com meus antepassados, com meus pais. Porque não vai estar dizendo assim, que eu fui criado numa família que são traficantes, malandros, bandidos, eu vou agir desta maneira, você. Não está querendo dizer isso, mas alguns valores, algumas normas que eles vão me passando, eu vou aprendendo, vai ficando para mim. Então, muitas características do caráter, ele vai ter o seu lado genético. Então, eu herdo algo dos meus familiares. O fator ambiental também tem peso considerável. Por exemplo, na infância, os traços de caráter são percebidos de forma mais bruta. Ou seja, que a criança ela vai aprendendo, ela está conhecendo mais. A partir do momento que você fica falando para a criança, olha, tem que agir desta forma, agir justamente, agir corretamente. Você vai mostrando para ela o que é esse agir corretamente, agir justamente. Porque só dizer, olha, está errado, tá? Mas por que está errado? Mas o que é esse errado? Porque a criança ela ainda não consegue relacionar muito bem o conceito ético com o ato em si. No convívio com seus familiares e colegas, passa a entender que cada pessoa tem o seu espaço, que é preciso respeitar. Então a criança vai aprendendo isso. Mas ela precisa, como falávamos anteriormente, ela precisa deste outro. Ela precisa ter contato com o mundo, com o outro, para poder ir percebendo isso. Atitude de impacto direto na vida daqueles com quem ela convive, a partir dessa interação, passa a entender. Então, a partir do momento que ela começa a interagir com o outro, e os outros começam a mostrar para ela o que é agir corretamente, ela vai passar a entender o que é certo e o que é errado. Ela começa já a perceber, começa a relacionar o conceito aos fatos. A família, a escola, a religião, entre outras instituições, ajudam
a formar esse caráter por meio do ensino de seus valores. Então, a religião ela vai ensinar, a família vai ensinar como agir corretamente. Não é porque eu estou aprendendo a agir corretamente, porque depois, quando for adulto, eu vou poder pegar tudo aquilo que eu aprendi, juntamente com a minha parte biológica, com o meu sentir próprio, com meus instintos, eu vou relacionar tudo isso. Aí eu vou percebendo, eu vou vendo, eu vou analisar o que de fato eu quero. Como é que eu posso agir corretamente, coerentemente, o que é mais adequado para mim. Vamos ver aqui mais propriamente no âmbito pessoal, o caráter, e no âmbito profissional, que interessa muito para vocês também. No âmbito pessoal, uma pessoa de caráter é aquela que vai dizer a verdade. A verdade. Ser justa com aqueles ao seu redor, valorizar seus amigos e familiares, ajudar quem puder, manifestar gratidão por aqueles que ajudaram, além de ser gentil, empática. São pessoas confiáveis, pessoas de caráter são pessoas confiáveis, que assumem a responsabilidade. Sabe aquela pessoa que assume a responsabilidade, que é responsável, é uma pessoa de caráter, que desculpam-se por seus erros, sabe que erra. A pessoa que tem caráter, ela sabe que erra, ela tem noção dos seus erros e ela busca corrigir aqueles erros e busca se desculpar. A desculpa não é só, esquece, não. Desculpa, vamos tentar resolver. Mantém a lealdade de seus familiares, amigos e parceiros. Seja uma pessoa leal, amorosa, uma pessoa coerente com seus princípios e os princípios sociais. No âmbito profissional, o indivíduo com caráter é aquele que vai procurar progredir em cargos e ganhos financeiros por meio do estudo, do empenho e do talento. Então, ou seja, se uma pessoa com caráter é aquela que é coerente com os seus princípios morais, então ela vai levar isso para o seu ambiente de trabalho. Portanto, se ela quiser crescer profissionalmente, ela vai agir coerentemente. Como é que eu vou agir coerentemente? Eu vou estudar, vou procurar maneiras éticas de como subir de cargo, não trapaceando, não infringindo regras, não prejudicando outros, porque se eu faço isso, não seria uma pessoa de caráter. Então, vamos passar agora para outro tema que está relacionado diretamente com o caráter e que faz parte da personalidade. O caráter também faz parte da personalidade do sujeito. A gente já ouviu várias vezes, você já ouviu esse dito, que fulano tem temperamento forte ou ciclano tem um temperamento mais tranquilo. O que significa isso? O nosso temperamento pode dizer muitas coisas a nosso respeito, e entendê-lo é importante para que tenhamos relações sociais cada vez mais saudáveis. Então, eu tenho que me entender. Lembre-se, o autoconhecimento é fundamental para que eu possa entender esse meu temperamento, essa minha atitude, esse meu agir. Ao analisar o tipo de temperamento que mais condiz com as nossas características, tendências, emoções, humor e personalidade, conseguimos compreender muitas coisas ao nosso redor, ao nosso respeito. Então, a partir do momento que começo a entender esse meu agir, esses meus pensamentos, então entra novamente aí o autoconhecimento, eu vou ter relações mais saudáveis com o outro e comigo mesmo. Então, o autoconhecimento ele faz parte da evolução e transformação de cada ser humano. Faz parte da evolução e transformação de cada ser humano. Devemos estar sempre atentos a tudo que nos rodeia e como pensamos e agimos em relação a cada situação que nos é colocada. Então, o pensamento, o conhecimento, ele vai te ajudar a agir desta maneira. Os pontos que alguns teóricos colocam acerca do temperamento é o seguinte, que diz, olha, temperamento, porque é um tema, é um conceito muito discutido, porque ele, ao mesmo tempo que ele faz parte da personalidade, alguns colocam como algo à parte. Então, ele faz parte da personalidade e do temperamento. Então, quais são os pontos em comuns que os teóricos colocam? Características temperamentais aparecem durante a infância e representam parte da fundamentação da personalidade. Ou seja, já a criança ela já apresenta temperamentos. Aí é interessante quando o pai diz assim para a criança que tu não tem desejo, tu não pode escolher, que isso está totalmente errado. Está errado, não pode, porque a criança ela tem problema de se adaptar, problema de viver de uma forma presa ali. Tem várias questões que a criança vai vivendo, mas que ela não vai expor, não vai colocar. As dimensões temperamentais são relativamente estáveis ao longo do tempo. Ou seja, elas são estáveis, elas podem permanecer ali por certo tempo, algumas características temperamentais das pessoas.
os traços temperamentais apresentam um substrato biológico, ou seja, eu vou herdar, eu vou herdar algo genético dos meus antepassados que vai contribuir para o meu temperamento. A expressão das características temperamentais pode sofrer influência de fatores do contexto, ou seja, meu temperamento ele vai ter influência social também, lembra? Todo ser humano ele terá influência biológica, psicológica e social. Isso é inevitável. Então, assim como a personalidade, o temperamento, o caráter, tudo vai ter essas influências. Certo? Basicamente, temperamento é um aspecto da personalidade que aponta as particularidades do nosso comportamento. Trata-se de um conjunto de tendências que tem relação com a forma de ver o mundo, interesses, habilidades, valores mais evidentes. Então, temperamento é essa forma como eu vou, essa é a minha tendência de perceber o mundo, de agir no mundo de uma forma mais coerente. Então, essa frase aqui, o homem começa a ser pessoa quando é capaz de relacionar-se com os outros. Então, a partir do momento que eu começo a relacionar-me com o outro, eu vou aprendendo, eu vou conseguindo perceber coisas que vai influenciar, que vai contribuir para o meu crescimento. Mas quando, à medida que eu vou me desenvolvendo, eu também vou tendo segurança naquilo que eu quero, eu vou tendo os meus princípios, os meus valores próprios, porque eu vou assumir aquilo que é meu, então vou me tornando um ser diferente dos outros. Então, com isso, a gente termina a nossa aula. Espero que tenham compreendido. Vou estar aqui no Zap para tirar as dúvidas de vocês e vamos fazer uma discussão.